Então vamos lá para o capítulo 9 sobre a iniciação. Aqui, o Eliphas Levi ele vai fazer a assimilação com o número 9 e o tarô de Marselha, em que nós temos o eremita, no arcano correspondente ao número 9. Então toda a descrição de imagética criada aqui nesse texto é uma referência direta à figura do eremita no tarô. E ele diz assim: o iniciado é aquele que possui a lâmpada de Trimegisto, o manto de Apolônio e o bastão dos patriarcas. A lâmpada de Trimegisto é a razão esclarecida pela inteligência. O manto de Apolônio é a posse plena e total de si mesmo, que isola o sábio das correntes instintivas. E o bastão dos patriarcas é o auxílio das forças ocultas e perpétuas da natureza. Então ele traz aqui já de cara um elemento tríplice: a lâmpada, o manto e o bastão. A lâmpada de Trimegisto alumia o presente, o passado e o futuro. Mostra claramente a consciência dos homens. Ilumina os recônditos do coração das mulheres. A lâmpada brilha com tríplice chama. O manto se redobra 3 vezes e o bastão se divide em 3 partes. Então ele está fazendo o quê? 3 vezes 3 igual a 9. O número 9 é o dos reflexos divinos. Ele exprime a ideia divina em toda a sua força abstrata. Mas também exprime o luxo na crença e, por conseguinte, a superstição e a idolatria. É por isso que Hermes fez dele o número da iniciação, porque o iniciado reina sobre a superstição e pela superstição, e só ele pode caminhar nas trevas, apoiado como está no seu bastão, envolto no seu manto e iluminado pela sua lâmpada. Então, a lâmpada significa aquele esclarecimento que se adquire apesar, né, das dificuldades, você adquire pelo estudo, pelo saber, pela maneira correta de entender o mundo, os fenômenos, as causas e consequências. O manto para o iniciado é aquela proteção que ele tem, tanto das influências externas como das suas próprias pulsões inconscientes animalescas. Ele se torna um sábio e é capaz de perceber as forças externas e não ser influenciado, mas usá-las, dessas forças, para influenciar os outros. E aí que representa o próprio bastão, o apoio ao qual ele consegue se utilizar com sabedoria. Por ter sabedoria, as forças da natureza se tornam um apoio, se tornam uma extensão da força de vontade do iniciado. É por isso que Hermes fez dele o número da iniciação, porque o iniciado reina sobre a superstição. E só ele pode caminhar nas trevas, apoiado como está no seu bastão, envolto no seu manto e iluminado pela sua lâmpada. A razão foi dada a todos os homens, mas nem todos sabem fazer uso dela. É uma ciência que é preciso aprender. A liberdade é oferecida a todos, mas nem todos sabem apoiar-se nela. É um poder de que é preciso apoderar-se.
A nada chegamos que não nos custe mais de um esforço. O destino do homem é que se enriqueça do que ganha e que depois tenha, como Deus, a glória e o prazer de dar. A ciência mágica se chamava outrora arte sacerdotal e arte real, porque a iniciação dava ao sábio o império sobre as almas e a aptidão para governar as vontades. A adivinhação é também um dos privilégios do iniciado. A adivinhação é simplesmente o conhecimento dos efeitos contidos nas causas, e a ciência aplicada aos fatos do dogma universal da analogia. Os atos humanos não se escrevem somente na luz astral. Deixam também os seus traços na fronte, modificam as feições e o andar, mudam o acento da voz. Cada homem traz, pois, consigo a história da sua vida, legível para o iniciado. Ora, o futuro é sempre a consequência do passado, e as circunstâncias inesperadas não mudam quase nada dos resultados racionalmente esperados. Então, o que ele fala aqui é que nossos atos, nossas ações, não só causam impressão naquela luz astral que ele já falou ao longo do livro, mas como causa também modificações, alterações no nosso físico, no nosso tom de voz, a forma de se comunicar, no nosso corpo, no nosso semblante. E um iniciado, um verdadeiro iniciado, ele acaba adquirindo essa capacidade de ler esses signos que ficam gravados nas outras pessoas. Então você adquire uma capacidade de entender, de saber sobre a pessoa muito mais do que ela lhe conta. Inclusive, sem ela te contar, você começa a entender, ler ali na forma que ela anda, na forma que ela se expressa, que ela fala, que ela se apresenta no mundo. Isso é uma comunicação. Hoje em dia a gente tem, né, estudos de psicologia ou de outros estudos sobre a questão de expressão corporal, gesticulação, etc. E aqui ele já está falando disso em 1850. Isso também era um saber secreto, esses ensinamentos de ler os gestos dos outros, sabe? Conseguir interpretar o que os outros falam sem dizer. E é algo que simplesmente acontece quando você começa a se dedicar à autoinvestigação. Naturalmente, como a gente, em certa medida, somos todos semelhantes, nós vamos aprendendo também a observar os nossos mecanismos e entender como funciona até nos outros. E a gente se torna também observador dos outros, numa camada mais profunda, com mais clareza, com mais informação. O processo todo de iniciação, ele te permite ter uma capacidade de absorção do conhecimento, das informações, dos fenômenos, e de processar essas informações da maneira correta para verdadeiramente ler a sua realidade. Por fim, é isso. A iniciação, os processos iniciáticos vão enriquecendo e vão ampliando a sua capacidade de percepção do mundo, trazendo então uma capacidade de uma leitura mais profunda, mais verdadeira, sem estar tão contaminado pelas nossas impressões pessoais e por manipulações que os outros podem querer fazer. Você se torna praticamente acima, né, das influências externas, das manipulações da mídia, dos outros, enfim. Então, continuando, é possível, pois, predizer a cada homem o seu destino. É possível julgar de uma existência inteira
por um só movimento. Um só desacerto pressagia uma série de desgraças. César foi assassinado porque amava as poesias de Ossian. Luís Felipe devia deixar o trono como fez, porque usava um guarda-chuva. São paradoxos para o vulgo, que não compreende as relações ocultas das coisas, mas são razões para o iniciado, que compreende tudo e de nada se admira. É quase aquela coisa do efeito borboleta, ah, sobre ser imprevisível os resultados, né? Mínimas ações e um ponto do mundo podem trazer resultados inimagináveis em outro ponto do mundo. O que ele traz é que o iniciado, ele vai saber o que acontece. Ele vai chegar num ponto, você pode chegar num ponto em que você sabe exatamente o que acontece a partir de certos fenômenos mínimos. Não se torna uma questão de, é aleatório. Você tem uma leitura tão profunda da realidade, tão verdadeira, que logo tudo se torna. É quase como se você tivesse um poder de prever o futuro, mas nada mais é do que conhecer plenamente as consequências provocadas por causas originárias. A iniciação preserva das falsas luzes do misticismo. Ela dá à razão humana o seu valor relativo e a sua infabilidade proporcional, unindo-a à razão suprema pela cadeia das analogias. Justamente o que eu estava falando agora. O iniciado não tem, pois, esperanças duvidosas, nem temores absurdos, porque não tem crenças desarrazoáveis. Desarrazoáveis, gente. Sabe o que pode e nada lhe custa ousar. Por isso, para ele, ousar é poder. Como ele tem pleno conhecimento do que pode, não custa ousar, porque o ousar em si, na verdade, é poder. Eis, pois, uma nova interpretação dos atributos do iniciado. Sua lâmpada representa o saber. O manto que o envolve representa a sua discrição. E o seu bastão é o emblema da sua força e da sua audácia. Ele sabe, ousa e cala-se. Sabe os segredos do futuro, ousa no presente e cala-se sobre o passado. Sabe as fraquezas do coração humano, ousa servir-se delas para fazer a sua obra e cala-se sobre os seus projetos. Sabe a razão de todos os simbolismos e de todos os cultos, ousa praticá-los ou abster-se deles sem hipocrisia e sem impiedade, e cala-se sobre o dogma único da alta iniciação. Sabe a existência e a natureza do grande agente mágico, ousa fazer os atos e pronunciar as palavras que os submetem à vontade humana, e cala-se sobre os mistérios do grande arcano. Por isso, podeis vê-lo muitas vezes triste, nunca abatido nem desesperado, muitas vezes pobre, nunca envilecido nem miserável, muitas vezes perseguido, nunca abandonado nem vencido. Ele se lembra muitas vezes da viuvez e do assassinato de Orfeu, do exílio e da morte solitária de Moisés, do martírio dos profetas, das torturas de Apolônio, da cruz do Salvador. Sabe em que abandono morreu Agripa, cuja memória ainda é caluniada. Ele sabe a que fadiga sucumbiu o grande Paracelso.
e tudo que teve de sofrer Raimundo Lúlio para, enfim, chegar a uma morte sanguinolenta. Lembra-se de Swedenborg, fazendo-se de louco ou mesmo perdendo a razão, a fim de fazer perdoar a sua ciência. De São Martin, que se ocultou toda a sua vida. De Cagliostro, que morreu abandonado nos calabouços da Inquisição. De Cazotte, que subiu aos cadafalsos. Sucessor de tantas vítimas, ou seja, o iniciado que já conhece tudo isso, todo esse histórico dos outros iniciados que se mostraram demais, então sucessor de tantas vítimas, não ousa menos, mas compreende mais, mas compreende ainda mais a necessidade de calar-se. Então você não deve ousar menos que eles, tem que ousar quanto ou até mais, porém entender a necessidade de calar-se, de ser discreto. Imitemos o seu exemplo, aprendamos com perseverança. Quando soubermos, ousemos e calemo-nos, tal qual o eremita. E a iniciação, por fim, ela se trata disso, né? Além dos seus processos. Eu acho que existe muitas vezes um mal entendido sobre iniciação e as pessoas se apegam como se fosse um momento. A iniciação, você recebe, você tem aquele rito em que um grande mestre te transmite algo e pronto, você foi iniciado. E não é assim que acontece. Alguns processos iniciáticos de algumas ordens ou em algumas outras experiências, sim, vai culminar nesse momento do ritual que sela um processo, sabe? Que, vamos pôr, é uma cerimônia de encerramento de uma etapa, ao mesmo tempo que é a cerimônia de iniciação de uma nova fase. Então, sim, existem uns rituais iniciáticos, que são marcos entre estágios do seu processo, do seu estudo, dentro de uma ordem ou dentro recebendo um ensinamento direto de um mestre. Mas isso nem sempre acontece e não é essencial. Você começa a perceber que, na verdade, a iniciação ela é um processo que vai acontecendo, são etapas, certo? Vão acontecendo essas etapas ao longo da sua vida, na verdade, ou se você se propõe, sou um iniciado, você começa a perceber as iniciações acontecendo. Você não percebe elas, é aí que tem essa mudança de mentalidade. Iniciações estão acontecendo toda hora. Toda hora. E a questão é você começar a enxergar isso. Ter essa percepção de que os diversos fenômenos que vão acontecendo na sua vida, ao longo da sua vida, foram e são e estão sendo iniciações. Iniciações em diversos aspectos. Uma é uma iniciação que te ensina a lidar melhor com a sua raiva, outra que te ensina a lidar melhor com as paixões, ou a ser mais empático, ou a ser mais autocentrado. A gente tem diversas experiências na vida. E essas são iniciações. Se você tiver a mentalidade de olhar e analisar isso, entendeu? Trazer a experiência para si e refletir sobre isso, integrar a experiência. As experiências elas podem acontecer, e se você está no automático, se você está inerte e, vamos pôr, cego para isso, você nunca recebe a iniciação que tal experiência pode te proporcionar.
Agora, falando assim estritamente do que as pessoas vão considerar como uma iniciação mágica, o que acontece nesses casos é no que você começa a estudar, 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 estudar. Tem uma frase dos alquimistas que é. Eu não lembro o original em latim, mas a tradução é tipo leia, leia, releia e leia mais um pouco. Sabe, até entender. Então o estudo, ele é sim um tanto de ler, mas é um estudo que você vai integrar aquele saber em você. Não apenas ler e deixar. Ah, que curiosidade interessante. É tipo esse livro aqui. Você pode lê-lo como uma curiosidade, mas existe a outra maneira de ler, que é justamente meditando sobre o que ele falou. Entendendo então o que significa isso sobre saber, ousar, calar. O que é a lanterna, o manto e o bastão do eremita. Refletir sobre isso, meditar nessa imagem, na imagem do eremita, do tarô, meditar no que ele fala. Isso começa a preencher a sua consciência com símbolos, com outra maneira de pensar, de refletir. Então, quando a sua mente vai se modificando nesse sentido, você começa a ter uma leitura do mundo que também vai se modificando, não só apenas nesse livro ou em outro livro, mas no geral, né? Vendo o mundo, vendo as ações das pessoas acontecendo. E isso vai influenciando o seu ser, você começa a perceber coisas nos seus sonhos também, que antes você não tinha essa leitura. E aí começa a entender questões do seu passado, questões da sua vida, começa a entender também questões até de propósito às vezes, sabe? De causas e consequências que remontam a gerações e gerações. A iniciação, claro, vão ter aquelas que são para te conectar com uma egrégora, por exemplo, ou para te conectar com determinados processos espirituais, como se abrissem portais na sua consciência que vão começar a abrir então um acesso a planos, né, astrais ou espirituais diferentes. Isso também existe. Mas esses são também um processo de estudos, de transformação, de rituais, de purificações. Não é uma coisa, sabe? É um processo que pode levar meses, anos, até que você, vamos dizer, passa para um próximo nível. Então você fez uma iniciação, esse fez outra e outra. É assim que se dá em todos os processos, seja eles de ordens iniciáticas, religiosas ou na vida, olhando as experiências da sua vida como iniciações. Você vai vendo que são várias e várias em diversos aspectos do seu ser. E quando você começa a adquirir esse entendimento, você percebe então que você já passou por muitas iniciações ao longo da sua vida e está passando por muitas outras. O importante é ter essa mentalidade de quase que uma curiosidade e de uma observância sobre o que está acontecendo com você no momento, começar a olhar com mais sinceridade, com menos névoa a respeito de você mesmo. Assim você consegue perceber com verdade, sabe? Com sinceridade os processos que estão acontecendo em você. No final, eu não vejo nada assim mais valioso nesse processos, qualquer um que seja, espirituais, iniciáticos, de todas as coisas que eles podem te trazer, o que realmente é mais valioso é esse conhece-te a ti mesmo, sabe? Esse saber sobre si mesmo, o entendimento de si mesmo.
que ele te dá ferramentas, todo o processo do estudo dentro da verdadeira iniciação, digamos assim, é para te levar a se conhecer profundamente e verdadeiramente. E é isso que a gente está aqui trabalhando. É isso que esse texto, todo momento, na verdade, está falando. Se você remover os elementos que ele traz, às vezes, de explicações religiosas, mitológicas, etc., o que ele está falando verdadeiramente em todos os capítulos até agora? É como o ser humano tem forças, ele é controlado muitas vezes por forças que desconhece, e como ele pode, né, ele tem a capacidade de conhecer essas forças, e a partir de que ele começa a conhecer as forças, ele pode tanto se isentar, se proteger das influências dessas forças, como aprender a usar as forças à sua vontade, não ficar mais suscetível às forças, mas sim as forças estarem subjugadas a ele. E por fim, aquela advertência que ele sempre fica criando sobre o feiticeiro, né? Ele cria essa diferença entre um mago e um feiticeiro. E o feiticeiro é alguém que não conhece as forças de verdade, acha que conhece. E aí ele vai fazendo as coisas para, digamos, obter a sua vontade a partir do controle dessas forças, sem de fato conhecer verdadeiramente as forças. E aí o que acontece é que ele, o feiticeiro, acaba, sem querer, sendo controlado por essas tais forças que ele cria, né, que ele acha, que ele acredita estar controlando. Por fim, ele está sendo controlado. Por quê? E o que é então o feiticeiro? É alguém que não recebeu a iniciação. E aí está impossibilitado de entender verdadeiramente o que são essas forças, como elas operam, as causas e consequências reais por trás disso. O feiticeiro é alguém que percebe que existem as forças e vai atrás da maneira de controlá-las sem entendê-las, sem se entender. Principalmente isso. Na verdade, é principalmente isso. Sem entender a si mesmo, sem fazer o trabalho interno. Então, o que acontece quando a gente não se conhece verdadeiramente? A gente é movido por algumas vontades ou impulsos biológicos, psicológicos, etc., acreditando estar, né, seguindo uma vontade, uma verdade nossa, mas que na verdade ela foi projetada em nós por um mundo externo, por influência dos outros, por influências até elementais, como o próprio Levi vai falar. Por isso que o trabalho também de se conhecer é justamente aquilo, analogamente, eles falam, né, em analogia, eles falam controlar, dominar os elementais. O que é um mago que dominou os elementais? É um mago que conseguiu controlar os seus próprios impulsos. Os elementais, eles representam aspectos do ser humano também. As emoções, as coisas, né, como eu já falei, impulsos emocionais, psicológicos, biológicos, as vontades, tanto do corpo como, né, psíquicas e tal. Muitas delas são influências externas, não genuinamente de um ser essencial ali. Agora, o mago não pode se utilizar das vontades por motivos quaisquer? Ele pode. A questão é que aí você é uma pessoa que sabe de verdade com o que você está lidando. E aí você também começa a saber de verdade o que você realmente quer nessa vida. O que você realmente está buscando com isso. O iniciado, por fim, ele tem uma leitura mais sincera das suas próprias vontades e impulsos e planos, percepções. Então, nesse lugar que a gente quer, né, almeja chegar, um, um estado de estar tão autocentrado,
e desperto e consciente, principalmente consciente, que aí finalmente você enxerga aquilo que, quando você não está consciente, você nem sabe aquilo que você não está enxergando. Essa que é a pegadinha. É só quando a gente adquire consciência que aí a gente vai começar a perceber, nossa, aquilo lá no passado, pouco tempo atrás, eu achava que eu tinha muita certeza do que eu queria. Agora eu descubro que, na verdade, eu não tinha a menor ideia nem de quem eu era. Então, o processo de purificações, de meditações, de preparos e tal, é tudo para te levar nesse lugar. E é isso, já. Esse foi o capítulo 9, a iniciação. Semana que vem nós vamos ao capítulo 10, que já vai trazer, já vai vir aquela surra de Cabala. Afinal, 10 fala exatamente sobre as 10 sefiras. O capítulo 10 é justamente a Cabala. E nos vemos então na próxima reunião.